O inventor da máquina de costura foi, sem dúvida, um gênio. Quando costuramos à mão, precisamos passar a agulha de um lado para o outro do tecido. Mas nas máquinas de costura, vemos a agulha apenas perfurar um lado do tecido. Então, como o fio é fixado no tecido? E com tanta rapidez? Sempre imaginamos a agulha com um orifício no centro, mas há 175 anos, um homem chamado Charles, achando a costura muito trabalhosa, criou uma agulha com ponta dupla e um orifício próximo à base. Com essa inovação, não era mais necessário girar a agulha repetidamente. Essa agulha ainda é usada nas máquinas de costura modernas. No entanto, surgiu um problema. Mesmo com o orifício próximo à ponta, ao retirar a agulha do tecido, o fio também sairia. A solução foi simples. Ao perfurar o tecido, a agulha deixa um laço na parte inferior. Quando a agulha desce novamente, atravessa esse laço, criando uma corrente contínua de pontos. Essa técnica é chamada de costura em cadeia. Mas como garantir que o laço permaneça na parte inferior? Em 1857, surgiram duas soluções. A primeira foi adicionar um gancho na base da máquina. Quando a agulha atravessa o tecido, o gancho prende o fio no momento certo, formando o laço. Quando a agulha desce novamente, ela atravessa o laço, repetindo o processo. A segunda solução foi um gancho rotativo, usado em vários modelos de máquinas. Contudo, essa técnica tinha um problema. Se um ponto soltasse, toda a costura se desfaria. Para resolver isso, adicionaram um segundo fio abaixo do tecido, conectado a uma bobina. Quando a agulha perfura o tecido, esse segundo fio entrelaça-se ao laço superior, criando um ponto chamado ponto de travamento. Isso evita que a costura se desfaça. A bobina foi posteriormente aprimorada para girar, simplificando o processo. Assim, a costura nas máquinas atingiu sua forma básica, mas restava outro desafio: mover o tecido automaticamente. Nas primeiras máquinas, o tecido precisava ser movido manualmente após cada ponto, o que era demorado e impreciso. Para resolver isso, foi adicionado um calcador que pressionava o tecido contra uma placa metálica com sulcos, parecida com uma tábua de lavar. Quando a agulha subia, essa placa deslizava levemente para trás, movendo o tecido para o próximo ponto. Essa inovação garantiu pontos uniformes e movimento automático do tecido.